Tem um tipo de escritor que não apenas escreve, ele cria um canal de contato, cria uma conexão tão intensa com seus leitores, revela através dos seus espelhos tantas imagens que os leitores desconheciam a respeito de si mesmos, que na hora de dar um autógrafo eles não vão lá simplesmente e anotam o nome numa página. Eles ouvem histórias de vida, ouvem desabafos, eles dão consultas de psicólogos. Foi isso que me disse a Ana Maria Gonçalves minutos antes de estarmos entrando no ar para fazer a discussão final dessa que foi provavelmente a leitura coletiva mais impactante deste ano, Um Defeito de Cor. E hoje eu vou encerrar esse ciclo que começou no ano passado, para falar a verdade. Foi quando eu anunciei que leríamos juntos este clássico contemporâneo da literatura brasileira. Nos preparamos durante bastante tempo. Eu divulguei um cronograma, eu convidei vocês a comprarem o livro, tanto nessa edição especial, luxuosa, né, que tem essa sobrecapa aqui, ou então qualquer outra edição que você pudesse, tivesse acesso. E muitos de vocês me acompanharam nessa jornada, que se encerrou nessa segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, com a presença de ninguém mais, ninguém menos que da própria escritora. Um privilégio que eu só consegui por causa do alcance desse canal e por causa do empenho e da participação de vocês. Foi uma negociação de algumas semanas também, com várias idas e vindas, mas finalmente deu certo. E para encerrar esse ciclo de leitura coletiva, eu vou fazer esse vídeo aqui para marcar que essa vai ser a leitura número 376 do canal, nessa minha longa jornada aí de ler 1001 livros antes de morrer, e também para convidar você que ainda não leu e que vai assistir esse vídeo só daqui a muito tempo. Eu vou fazer esse vídeo aqui sem spoilers para você assistir com calma e para você ficar morrendo de vontade de ler Um Defeito de Cor agora mesmo. Quando a gente tava ali na antessala da live, né, porque a gente se encontra antes ali, esperando para entrar ao vivo e a gente testa a imagem, testa áudio, eu conversando um pouquinho com a Ana Maria, ela me falou assim que ela e a Conceição Evaristo, elas conversam, elas trocam figurinhas e elas chegaram à conclusão de que quando elas vão dar um autógrafo, elas não só dão um autógrafo, elas ouvem histórias de vida dos leitores. Contam para elas assim: nossa, mas o seu livro me ajudou a entender a história da minha família, me ajudou a sentir orgulho da minha trajetória, da trajetória das minhas avós, das minhas bisavós. Eu achei chique demais essa conversa entre Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo. E eu tava que eu não me cabia de felicidade. Se você for assistir essa live, você vai ver que eu tô com um sorriso que vai de orelha a orelha. Consegui fazer eu própria a leitura de um livro que me ensinou muita coisa que eu desconhecia e consegui fazer com que muitas pessoas, centenas de leitores, eram 400 e poucos, chegassem no fim dessa trajetória junto comigo e tivessem experimentado tudo que a gente experimentou durante Um Defeito de Cor, que foi publicado em 2006, depois de 5 anos de escrita. Ana Maria me explicou que ela trabalhava como publicitária aqui em São Paulo, embora ela seja natural de Minas Gerais, de uma cidade pequena chamada Ibiá. Ela trabalhava como redatora publicitária aqui em São Paulo até o ano de 2002, quando ela teve algo que fez ela mudar de vida, assim. Ela tomou uma decisão drástica de abandonar a carreira para se dedicar a algo muito trabalhoso e muito incerto, a uma carreira de escritora, sendo que ela sequer tinha experiência nessa área. E é assim que começou uma jornada, né, que envolveu pedir demissão do seu antigo emprego, ficar só por conta do livro. Ela viajou para Salvador, morou 1 ano numa ilha próxima a Salvador, que é a ilha de Taparica, morou mais 2 anos na cidade, dedicou 2 anos para fazer só pesquisa histórica, consultando tudo que é tipo de periódico, jornais antigos, processos judiciais. Foram 2 anos de pesquisa. Aí, um 3º ano ela dedicou só para escrever este longuíssimo romance. E depois, já são 3 anos de trabalho, por mais 2 anos, Ana Maria Gonçalves se dedicou a reescrever o seu livro. Parece que ela reescreveu a história inteira outras 2 vezes. Foi o tempo necessário para compor Um Defeito de Cor. O que começou como uma curiosidade sobre a revolta dos muçulmanos
muçulmanos, ou revolta dos malês, que eram como eram chamados genericamente todas as pessoas escravizadas que tinham a religião muçulmana, o que começou como algo assim pontual, acabou virando uma história de vida de uma mulher que foi escravizada aos 8 anos, capturada, sequestrada no reino do Daomé, na África, na costa da Mina, e que foi trazida ao Brasil, passou por uma difícil viagem num navio negreiro. Essa menina, aos 8 anos, passou por essa jornada. Ela se chama Quendé, e aqui no Brasil ela começou a construir uma trajetória fascinante, que passa pelos principais momentos da primeira metade do século XIX, pelas cidades mais relevantes da época: São Salvador, né, capital da província da Bahia, São Sebastião do Rio de Janeiro, que era o nome oficial da capital do Império Brasileiro, ali a corte, São Luís do Maranhão, entre outros lugares por onde ela viajou, tanto na condição de mulher escravizada, e aí ela cumpriu diversas funções, foi escrava doméstica que vivia numa fazenda na Casa Grande, foi colocada na senzala comum, foi viver com os outros escravizados cumprindo trabalhos braçais ali no campo, foi colocada na cidade para se tornar escravo de ganho, que era uma das funções mais comuns, o escravizado que ficava na rua vendendo comida, aprendendo um ofício, cumprindo uma profissão, mas sem o direito de ficar com os lucros do seu trabalho, porque isso ele remetia ao seu proprietário. Então ele ficava na rua ganhando dinheiro para que o seu proprietário tivesse uma renda. Ela cumpriu todas essas funções, ela viveu a difícil missão de comprar a sua carta de alforria, ela teve amores, ela fez amigos, ela fez inimigos, ela se envolveu pessoalmente na revolta dos malês, ela conheceu os costumes dos muçulmanos, ela conheceu os costumes do povo que cultuava os orixás, porque eles chegavam de várias regiões diferentes e nem todos tinham os mesmos deuses, mas quando chegavam aqui no Brasil, aprendiam e pegavam emprestado a fé de um dos outros. Ela teve filhos, ela lutou para estar ao lado dos seus filhos, coisa que nem sempre era possível para as mulheres escravizadas. Enfim, essa mulher se chama Quendé e ela é uma personagem fictícia, que vai viver praticamente todo o século XIX, inclusive vai ter oportunidade, não vou explicar como nem porquê, mas ela vai ter oportunidade no momento da vida de retornar ao continente africano, que é um capítulo da história que eu não conhecia, mas é verdade, muitos desses brasileiros, desses africanos escravizados, conseguiram voltar e outros nasceram aqui no Brasil, nem chegaram a conhecer a África e foram para lá achando que a vida ia ser melhor. Então é muito interessante essa parte também. Enfim, é um grande épico. Na nossa live de discussão com a Ana Maria Gonçalves, algumas pessoas ali nos comentários diziam que a sensação era de ler Os Miseráveis do Victor Hugo, porque uma trajetória gigantesca que cobria um espaço de muito tempo, né, com a sucessão de várias gerações, muitos personagens, muitas aventuras e peripécias, muitos momentos de revolução, de batalha, guerras. O século XIX foi cheio de revoltas e, acima de tudo, muitas personagens fictícias misturadas com pessoas que existiram de verdade. E é aí que entra a parte mais fascinante da história. Quendé, a protagonista desse livro, é uma fabulação, uma ficcionalização de uma figura que existiu na vida real e do qual a gente sabe muito pouco, mas que foi imortalizada por causa do seu filho, um abolicionista fundamental na história do Brasil. Luiz Gama, esse homem aqui, nasceu livre em 1830, mas foi vendido pelo próprio pai, ilegalmente, mas naquela época acontecia isso, e transferido como um menino escravizado aqui para o estado de São Paulo. Ele passou por Santos, Campinas e chegou aqui na cidade de São Paulo como escravizado. Mas ele era um garoto de inteligência surreal, muito, muito acima da média, um gênio. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ele foi um autodidata que praticamente se educou sozinho, conseguiu provar sua condição de nascimento e conseguiu se autolibertar, conseguindo provas de que tinha nascido liberto. E mais do que isso, Luiz Gama, essa pessoa de verdade, frequentou por conta própria as aulas de direito da faculdade no Largo de São Francisco,
Francisco. Ele não era um aluno regular porque ele não tinha condições, não era nem sequer aceito, né, pela sua condição de homem negro, mas ele frequentou as aulas como os outros estudantes e passou, depois do fim do curso, a atuar como um amanuense, que é um advogado sem diploma. Através desses seus conhecimentos jurídicos e da sua prática como advogado, Luiz Gama começou a libertar outros escravizados à volta dele. Ele começou a procurar falhas no sistema, maneiras de mostrar que aquela pessoa era filha de uma pessoa liberta, não podia estar escravizada, ou que aquela outra foi traficada depois que começaram a vigorar as leis que proibiam o tráfico. Enfim, ele foi procurando um monte de falhas e conseguiu, ao longo da vida, libertar centenas e centenas e centenas de escravizados. E por que eu tô falando tanto desse homem? É porque ele dizia para todo mundo que toda a sua força, sua inteligência e sua garra para lutar contra a escravidão ele tinha herdado da mãe. Uma mulher chamada Luísa Marim, que nunca ninguém conheceu, nunca ninguém teve registro histórico, mas que ele garantia, porque ele tinha pesquisado a própria vida, que tinha sido uma mulher africana forte, que tinha participado da revolta dos malês e que tinha depois retornado à África. Foi com base nessa figura mitológica, que ninguém sabe se ele inventou ou se existiu de verdade, que Ana Maria Gonçalves criou a personagem Quem-Indé. Ela é essa mãe mitológica do grande abolicionista Luiz Gama. Durante a nossa conversa, a Ana Maria Gonçalves contou que ela não pode garantir, é óbvio, que uma mulher como a Quem-Indé de fato existiu porque saiu da cabeça dela, mas ela pode garantir que tudo que ela fez, todas as cidades por onde ela passou, todas as dificuldades que ela teve, todos os sucessos que ela teve, porque ela passou a ter muitos sucessos também, era uma mulher inteligente, ambiciosa, empreendedora. Tudo que aconteceu na vida da personagem aconteceu de verdade com alguma mulher durante o século XIX, durante o período de escravidão no Brasil. Tudo que acontece com ela tirou de fonte histórica, seja de livros, relatos, reportagens, processos judiciais e muitos outros documentos que Ana Maria consultou quando estava fazendo a pesquisa desse livro. É como se a história dessa protagonista resumisse, envolvesse, somasse a história de vida de pelo menos umas outras 400 mulheres que existiram na vida real. Essa é uma grande heroína da literatura brasileira, uma personagem completa e complexa, com vontades, desejos, falhas, erros, tentativas de reparação, uma mulher que foi para frente e para trás em vários momentos da vida dela e que condensa a história de inúmeras outras mulheres que podem fazer parte da sua ancestralidade também. Então eu recomendo muito que você leia Um Defeito de Cor. Você não vai se arrepender. É um livrão, mas eu tenho certeza que você vai devorar muito mais rápido do que você imagina. E eu tenho certeza mais do que absoluta de que ele vai se consolidar como um clássico brasileiro. Já é tratado assim, já é estudado em universidades, já é um livro que está virando uma referência da literatura brasileira e eu tenho certeza que vai ser lido e estudado cada vez mais pelas próximas gerações. Como o nosso Os Miseráveis brasileiro. Então conheçam, eu vou deixar os links aqui embaixo para você comprar Um Defeito de Cor. Tem novo na Amazon, tem a versão digital, vou deixar aqui embaixo, e tem as versões usadas com várias faixas de preço que você consegue encontrar na estante virtual. Ambas as lojas são parceiras do canal, então se você usar os links que eu deixo aqui embaixo na descrição, você ajuda o canal com a sua compra, você ajuda o meu trabalho a continuar lendo mais literatura brasileira e internacional e trazendo aqueles livros que a gente precisa ler antes de morrer aqui para muita gente, inspirando novos leitores pelo Brasil e pelo mundo, porque tá cheio de gente que me assiste de vários cantos do planeta. E você também me ajuda a continuar esse trabalho se você se tornar uma madrinha ou um padrinho. É só conhecer a minha campanha no Padrim. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Eu tô muito feliz. Tchau, gente, até o próximo vídeo.